Começa agora o programa da coligação por uma Sobral melhor. Veveu, Prefeito 13. Sobral, uma cidade de braços abertos para o novo, que sabe sorrir e se orgulhar da sua força, da sua beleza, do seu povo. Uma cidade moderna que respeita o seu passado e sabe preservar como ninguém as suas tradições. Sobral é mais do que uma cidade. É um caso de amor. Uma verdadeira paixão que corre pelas veias de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada pessoa que vive aqui. Exemplo para o Brasil e para o mundo na educação, na saúde, na economia, na cultura e em muitas outras áreas. Essa é a nossa Sobral. Uma cidade que se orgulha do seu presente e que trabalha muito para construir um grande futuro. Eu amo Sobral, tenho orgulho de ser sobralense. E é uma cidade amiga, maravilhosa, aconchegante, hospitaleira, aprazível, acolhedora, muito linda. Tem emprego a oferecer. E é uma cidade muito boa do cearense morar. Um berço mesmo. É a melhor cidade do Ceará, ou quer dizer, do Nordeste. Sobral cresce e avança em todas as áreas, em todas as direções. Sobral atrai novas indústrias, novas empresas e gera novos empregos. Sobral está ganhando a montadora de carros TAC Motors, que vai fabricar jipes na nossa cidade. Além da Marcovel, que vai montar ônibus e produzir ambulâncias. É Sobral iniciando um novo ciclo de desenvolvimento econômico. Sobral vai ganhar também um moderno shopping center, uma nova rede hoteleira e um novo centro comercial. E para aproveitar todas essas oportunidades e os novos empregos que estão chegando, milhares de jovens e adultos estão recebendo qualificação e aprendendo uma profissão. Sobral avança na economia e constrói um grande futuro. Meus amigos e minhas amigas sobralenses, para quem não me conhece, eu sou o Veveu Arruda, prefeito de Sobral e candidato à reeleição. Pela primeira vez na campanha eleitoral aqui em Sobral, nós vamos ter o programa eleitoral na televisão. Por isso eu vou estar quase todo dia com vocês, conversando sobre os nossos projetos, os nossos programas, as nossas ações que temos desenvolvidos na Prefeitura nos últimos anos. Mas também vou estar aqui para conversar sobre os projetos, programas e ações que são necessários que sejam executados para melhorar a vida de todos os sobralenses a partir de agora. Eu vou com Veveu, é com Veveu que eu vou. Veveu é um político que tem história. Ele sempre esteve ao lado do povo de Sobral, mesmo nas horas mais difíceis. E quando a história de Sobral começou a mudar, Veveu estava na linha de frente, participando ativamente da construção de uma nova Sobral. José Clodoveu de Arruda Coelho Neto, conhecido carinhosamente por todos como Veveu, nasceu em Sobral e tem 54 anos. É o segundo filho do Dr. Luciano e da Dona Maria do Carmo. O Veveu, ele é o segundo filho e nasceu já grande, com 5 quilos. já começou grande. Desde menino, Veveu revelou o seu gosto pelo estudo. Foi chefe dos escoteiros, presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Sobralense e um dos líderes da Pastoral da Juventude. Ele já nasceu prefeito, na própria vida. Ele se policiava e dava suas leis próprias a ele.
Como homem, como menino e como adolescente, era uma pessoa exemplar. Ainda hoje é. Eu posso dizer que essa forma do Veveu ser, por exemplo, esses valores que a gente vê claramente nas atitudes, nas ações do Veveu, tais como zelo e seriedade com o bem público, tudo isso nós aprendemos naturalmente na nossa família, no nosso convívio familiar. Foi nessa época que nasceu a grande amizade com os filhos do Dr. José Euclides e da professora Maria José. Eu poderia dizer que eu conheço o Veveu desde o jardim da infância, porque nossos pais eram muito amigos, nossos pais advogados, eram pouquíssimos advogados, eram 4 ou 5 só, na década de 60, e esses homens que imaginavam Sobral progressista, que rompesse com o acanhamento de uma cidade interiorana marcada por uma política atrasada, etc. Por exemplo, foram eles que criaram a Universidade Vale do Acaraú, na época como uma faculdade ligada à Igreja Católica, eles e alguns padres. E desde então nós nos conhecemos e convivemos. Adolescente, Veveu passou no vestibular em Direito da Universidade Federal do Ceará e foi fazer faculdade em Fortaleza. Foi na universidade, em plena luta pela reconquista da democracia, que nasceu a vocação para a política, fazendo de Veveu um dos principais líderes do movimento estudantil cearense. Eu tinha 10 anos de idade e isso nos anos 60, no período da ditadura militar, eu acho que por volta da edição do AI-5, os estudantes secundaristas de Sobral fizeram uma grande manifestação. E certamente aí é um pessoal com 15, 18 anos de idade. E aquela movimentação me chamou a atenção, as faixas, cartazes, as palavras de ordem, E eu entrei na passeata. E quando a gente estava passando ali entre a Coluna da Hora e a pracinha da Câmara de Vereadores, quando a passeata entrou naquele beco, a polícia fechou na Dom José e fechou na Menino Deus. E aí eu vi pela primeira vez a repressão de um movimento que reivindicava por liberdade. Eu vi aquilo com os olhos de uma criança, mas que me marcou muito até hoje. E eu nunca mais saí dessa passeata. Até hoje eu permaneço nela. Pela sua representatividade que ele ganhou em um ano, junto aos universitários de uma maneira geral, ele foi escolhido para ser o presidente do DCE. Então foi uma liderança que surgiu de alguém que era muito um menino e de repente estava subindo nos postes e falando muito alto. Aquela praça central ali de Fortaleza estava repleta inclusive de policiais também, sabe? Quando eu menos espero, era o Veveu que ia falar. E o Veveu subiu uma cadeirinha, uma coisa, e o Veveu falando lá e aqui descendo. De emoção, porque foi coisa linda, muito bonita. Mamãe, Formado em Direito, Veveu voltou para Sobral e iniciou sua vida de advogado. Nesse período, começou a namorar com a jovem Maria Isolda Sela. O namoro virou casamento duradouro, do qual nasceram os filhos Hilda, Luísa, Clara e Pedro. Hoje, a família se completa com os netinhos Ernesto e Bernardo. O Veveu é uma pessoa que tem umas marcas assim, muito presentes, muito fáceis de se observar, desde criança, desde adolescente, E os registros também, as histórias que contam dele como criança, mas eu conheci já adolescente. Entre os primeiros clientes do advogado Veveu estavam os pequenos agricultores e os trabalhadores sem terra. Era o início de uma história de luta, justiça e coragem. Porque anteriormente, ser advogado era uma coisa bem distante, do povo, E o Veveu não, como advogado, vai trabalhar junto àquela comunidade, Mesmo sendo uma pessoa que vem da classe média, mas teve uma ligação com os trabalhadores, Estava lá nas áreas de assentamento,
está sendo ameaçado junto com os trabalhadores também de morte, né? Ele surgiu como um advogado que interessou-se por essa causa, né? E aí a gente fez muitas lutas juntos, né? A mamãe e a minha tia Núbia recebiam um telefonema dizendo que se eu não parasse o que estava fazendo, iam me encontrar com a boca cheia de formiga. Hoje em dia, eu lembro disso, né? Das ameaças que nós pegamos aqui todo. Se não fosse o Veveu, eu acho que não tinha ninguém aqui. Foi o pai do povo. Eu fico feliz porque hoje a gente percebe que aqueles conflitos, né, que resultaram em desapropriações de latifúndios improdutivos que não produziu, hoje servem para assegurar a sobrevivência de muitas famílias de trabalhadores rurais. E o Veveu, com honestidade, com o trabalho que ele tem com nós aqui, é uma luta para sempre. A todo momento nós estamos ao lado do Veveu, com toda sinceridade. Além de advogado, Veveu também tornou-se professor da UVA. Veveu foi um dos fundadores do curso de Direito. Em 1993, Veveu foi eleito vereador em Sobral com expressiva votação. Foi secretário de Cultura, Desporto e Mobilização Social do então prefeito Cid Gomes. Graças ao seu trabalho, Sobral se tornou patrimônio cultural nacional. O Veveu tem uma participação fundamental nesse processo todo, né, de Sobral enquanto uma cidade cultural. Foi a partir dele que se estabeleceu essa política de preservação do patrimônio material que acabou com o tombamento do sítio histórico de Sobral, um dos poucos sítios históricos, né, como se concebe hoje no país, que são tombados a partir de toda uma região e não simplesmente dos prédios. De janeiro, a gente tem reisados se apresentando nos bairros, a gente tem o encontro dos reisados ali na Boulevard, isso é lindo e assim apaixonante, e tudo isso ele veio acontecer com a chegada do Veveu na Casa da Cultura. Em 2004 e 2008, Veveu fez parte da chapa vencedora à Prefeitura de Sobral, como vice do prefeito Leônidas Cristino. Como vice-prefeito, Veveu sempre trabalhou muito para que Sobral continuasse crescendo e fosse uma cidade cada vez melhor para todos. Agora, como prefeito, sei que ele vai dar continuidade a esse trabalho. Veveu é o candidato mais preparado e o que reúne todas as qualidades para fazer de Sobral uma cidade mais moderna, mais desenvolvida e que continue a ser um exemplo para o Brasil. Conheço Veveu desde menino. Tenho por ele, além de amizade, um grande respeito e reconhecimento. Como vereador, Veveu teve um papel muito importante e corajoso que contribuiu para mudar a história da política em Sobral. Depois, como meu secretário da Cultura na Prefeitura, foi o grande responsável por realizações como a Casa da Cultura, a recuperação do Teatro São João e a preservação de nosso patrimônio histórico, além de participar ativamente de toda a minha gestão municipal. Quando vim para o governo do estado, Veveu, mesmo sem ocupar qualquer cargo, foi um colaborador muito valioso, que cumpriu a meu pedido várias missões importantes para o Ceará e também para Sobral. Como vice do Leônidas, foi leal, correto e trabalhador. Em 2011, com a ida de Leônidas para o ministério da presidente Dilma, em meio do mandato de prefeito, Veveu assume a Prefeitura de Sobral. Veveu já provou que ama Sobral e que coloca os interesses da cidade acima de tudo. E agora vai ter a oportunidade de trabalhar 4 anos inteiros por Sobral. Na minha opinião, Veveu é de longe o candidato mais preparado. Conhece a cidade e a prefeitura como poucos.
tem sensibilidade para as questões sociais e já provou que trabalha com seriedade e competência. E é por tudo isso que ele tem todo o meu apoio. Para mim, é uma grande honra e uma grande responsabilidade ser prefeito de Sobral, porque eu tenho a possibilidade de contribuir para, transformando a nossa cidade num lugar bom de se viver, dar melhores condições de vida, de trabalho, de lazer para toda a população de Sobral. E eu acompanho esse processo nos últimos anos, desde quando o Cid foi eleito prefeito em 1996, quando ele deu início a grandes mudanças na nossa cidade. Depois, com o Leônidas e agora comigo, nesses últimos 18 meses em que sou prefeito da cidade, que me esforço todo dia para fazer com que ela se torne uma cidade mais justa, mais solidária, especialmente para as pessoas que mais precisam. Uma das principais preocupações do prefeito Veveu é com os sobralenses que vivem em condição de extrema pobreza. Ainda são 7.000 famílias vivendo em ruas sem calçamento, morando em casas de taipa, sem acesso à luz, água e esgoto, sem nenhum espaço de lazer. Outro problema é na saúde. A rede de saúde está sobrecarregada. Sobral não atende apenas aos seus moradores, mas também à população de outros 54 municípios da região norte. E tem também a questão da segurança. Os investimentos em pessoal e equipamentos não bastam. É preciso fazer mais, porque o problema das drogas, principalmente do crack, é um grande desafio. Como vocês viram, ainda temos muito trabalho pela frente. Sobral é uma cidade que orgulha a todos nós, mas eu tenho certeza de que ela pode ser ainda muito melhor. Por exemplo, tornar-se a primeira cidade do Ceará a acabar com a extrema pobreza. E é justamente para superar realidades como essa que eu quero ter a oportunidade de exercer um mandato inteiro e trabalhar 4 anos por uma Sobral muito melhor. Veveu, prefeito é Veveu, ele tá dando certo, ora vejam só. Ele é meu e seu, é nosso prefeito, com Veveu, Sobral tá cada vez melhor.